Muito bem, para você que está sintonizado conosco, o debate especial de hoje, do Vejam Só, é sobre a questão da doutrina trinitariana versus a doutrina unicista. Segundo a Bíblia, são três pessoas em um único Deus, a versão trinitariana, ou um Deus em três formas, a versão unicista. Representando o pensamento unicista, está conosco o pastor José Evangelista, ministro da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aliás, o presidente da denominação aqui no Brasil. E ele vai fazer a primeira... São Paulo, só. É São Paulo? Em São Paulo. Ele vai fazer a primeira pergunta para o missionário Jamierson Oliveira, que hoje representa aqui o pensamento trinitário, ele que é integrante da Igreja Assembleia de Deus, teólogo, apologeta, escritor, jornalista, sei lá mais o quê. Então vamos lá. Pastor José Evangelista, sua primeira pergunta. Pastor, dentro de sua linha de raciocínio, como representante da Trindade, o senhor crê que a Trindade é o Deus da Bíblia, o Deus Trino? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. 3 minutos, missionário. Poderia repetir? O senhor, dentro da sua linha de raciocínio, como representante da Trindade, o senhor crê que a Trindade, o Deus Trino, é o Deus da Bíblia? O senhor quer saber por que ele crê? Sim, eu creio que sim, Heber. Eu não apenas creio, mas é possível demonstrar isso de forma farta nas Escrituras. Na apresentação, eu usei o termo Elohim. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. A palavra Deus, nas Escrituras, no Antigo Testamento, é uma palavra polissêmica. Ela é aplicada por mais de 2.500 vezes, e ora se referindo ao Pai, ora se referindo ao Espírito Santo, ora se referindo inclusive ao Filho. É esse termo hebraico Elohim, que é um termo plural. No hebraico há dois nomes, há duas palavras para Deus, Elohá ou Elohim. Elohá é no singular e Elohim está no plural. Todos os especialistas, os principais linguistas da história, inclusive os judeus, entendem que, por si só, o termo Elohim não diz muita coisa. Mas ele, em combinação com o contexto das Escrituras, quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criar, o verbo criar, bará, no hebraico, ele está no singular. Mas o sujeito, Elohim, está no plural. Bem, há um paradoxo, há um problema sério isso para o monoteísmo judaico, principalmente se nós compararmos esse termo hebraico Elohim com outros textos bíblicos, como por exemplo Gênesis 1:27, que diz assim, façamos, o verbo fazer no plural, façamos o homem a nossa imagem, pronome possessivo, também na primeira pessoa do plural. Flexionado, o verbo a primeira pessoa do plural, o pronome possessivo, a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, Deus falando do homem após a queda diz assim, o homem é como um de nós, pronome possessivo também flexionado na primeira pessoa do plural, não está no singular. Depois você vai lá para Gênesis capítulo 11, versículo 7, por ocasião da corrupção do gênero humano, aí Deus aparece dizendo, eia, desçamos, o verbo descer, e confundamos o verbo confundir, também no plural. Bem, como é que os teólogos, os rabinos judeus entendem isso? Não entendem. Criaram uma teoria chamada plural majestático, ou plural de majestade, para designar a grandeza de Deus, mas não resolve o problema. Então, a base da Trindade, ela é linguística nas Escrituras, a começar daí. Tá bom, seu tempo acabou, obrigado. Pastor José Evangelista, o senhor pode comentar a resposta do missionário Jamierson com 3 minutos também. O pastor afirmou que o Deus Trino é o Deus da Bíblia. A palavra de Deus afirma que o Deus da Bíblia é Jesus, que Ele é o Deus Criador. A Bíblia diz que Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e não por eles.
A palavra de Deus diz em Colossenses 1, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas, nele, não neles, foi criada todas as coisas, visível e invisível. E a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Então nós cremos que Jesus é o Deus Criador. Não tem dois Deus Criador, só tem um Deus Criador, e esse é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, verso 6. E não tem dois pais da eternidade, só tem um Pai da eternidade. A Bíblia diz que Jesus é o Deus bendito eternamente, amém. Não tem lugar para outro. Romanos capítulo 9, verso 5. E Jesus disse: se não crê que eu sou, vão morrer nos seus pecados. Quem é Jesus? Ele é tudo que a Bíblia diz a respeito dele. Porque a Bíblia não dá testemunho da Santíssima Trindade. A Bíblia dá testemunho de Jesus. Jesus disse: examina as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna, dão testemunho de mim e não de nós. A Escritura de Gênesis ao Apocalipse dá testemunho de Jesus Cristo. Os profetas deram testemunho de Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 43, dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho, que por meio do seu nome, todos que nele crê, recebem remissão dos pecados. Como o irmão fez uma citação de Moisés, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós não cremos que Deus falou com outro Deus, porque Deus não conhece outro Deus além dele. Está escrito na palavra de Deus, no capítulo 43 de Isaías, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, ao meu servo, a quem escolhi, para que eu saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Nós ficamos com as Escrituras Sagradas. Muito obrigado, pastor. Só que agora é a vez do missionário Jamierson fazer a primeira pergunta dele. E a palavra Elohim é plural de atributos, não de pessoas. Tá bom. Vamos lá.